Boa noite, nobre Cainita. É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês como foi a sessão número 7 de Hermannstad, Transylvania by Night. E a gente começa, galera, a sessão com o Vicenzo, o Malkaviano em transe, tentando utilizar auspícios nível 6 para localizar o arcebispo Ambrósio Luiz Monsada. Mas sofrendo uma espécie de interferência, uma visão macabra, uma entidade da escuridão disse a ele que apenas Juan seria o verdadeiro oráculo e que Vicenzo agora não seria mais nada, não seria mais ninguém. Vicenzo então começa a convulsionar e ele desperta com Irina, o sacudindo, gritando: acorde, acorde Vicenzo, acorde, o que houve? Irina pergunta para o Vicenzo o que aconteceu, mas muito nervoso ele diz: minha senhora, um tal de Juan de Bior me atrapalhou. Na verdade, uma entidade que não era Damascus apareceu para mim. Então, galera, eu vou fazer só uma observação aqui para explicar para vocês, na verdade, quem é esse tal de Juan de Bior. O Juan, galera, na verdade é um malkaviano, assim como o próprio Vicenzo, né, interpretado pelo Vitor. E esse NPC, na verdade, ele apareceu a primeira vez na Crônica de Bistritz. E esse Juan é o oráculo do príncipe Mitro, que é um gangrel que comanda Klausenburg, né? Mitro, não Mitras, tá? Mitro é um gangrel príncipe de Klausenburg. Então eu fiz questão de colocar esse NPC, tá? O Juan, porque na Crônica de Bistritz, galera, o Victor, que interpretou naquela crônica o Assamita, ele teve uma treta muito séria com esse NPC. E o Vitor, ele acabou pegando um ódio mortal desse cara. Então eu fiz questão de colocar o Juan novamente para interagir com ele. Então, já que teve essa coincidência, né, do novo personagem do Vitor ser um malkaviano, o Vicenzo Piromani, para ver como seria a interação do Vicenzo Piromani com o Juan. Então eu segui com a narração. De repente, uma projeção astral aparece na sala. E vocês percebem que é Juan, utilizando auspícios nível 5, caminhada da anima. Então ele pede licença e diz para a príncipe Marushka: boa noite, minha príncipe. Desculpe o incômodo. Essa breve visita é apenas para lhe informar que eu cheguei na cidade e irei me apresentar nessa noite como manda a quinta tradição. E outra coisa, querida soberana, seu oráculo, esse Vicenzo Piromani, ele não conseguirá mais utilizar os seus poderes, porque nesse momento existe um oráculo mais poderoso presente na cidade. Galera, nesse momento o Vicenzo ficou puto, ele ficou transtornado, ele se sentiu humilhado. E sem pensar duas vezes, ele usa também auspícios 5 e também se projeta para o mundo astral, para ir atrás do arrogante Juan. Galera, a gente corta a cena, a gente vai para a cena do Hardim, o Capadócio, que começa a ouvir a multidão enfurecida. Ele percebe que terá que fugir antes que seja tarde demais. Então, o Hardim, que está ali dentro do seu refúgio, né, fugindo por uma porta dos fundos, né, uma saída secreta, ele pega 2 pergaminhos, né, aqueles 2 pergaminhos que foram dados a ele pela velha Biarga, e ele junta com aquele papel que foi dado também por ela, aquele papel que indica o endereço onde poderia e ele deveria encontrar o Stremé, né, o mestre Celestino. Então o Capadócio, ele joga um lençol por cima do zumbi, do Padre Bento, né, e se dirige para uma saída secreta, como eu falei, lá nos fundos do cômodo, que dá acesso ali ao cemitério de Hermannstad. E quando ele dá aquela última olhadinha para trás, galera, como se fosse dar um adeus, né, para o seu lar, um adeus para o seu refúgio, ele vê simplesmente o zumbi do Padre Bento andando em direção à porta de saída. O lençol que estava cobrindo o zumbi caiu e ele começou a andar em direção à porta, abre a porta e sai, permitindo dessa forma a entrada dos aldeões que estavam revoltados querendo pegar o Hardim. Galera, só fazer uma observação aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado, na sessão passada, né, na sessão 6, eu digo ali que o Hardim ele começou a passar umas ordens para o zumbi do Padre Bento, como se ele estivesse passando algumas tarefas. E essas ordens eram que o zumbi ele fosse até a praça principal da cidade
e tacasse fogo no próprio corpo. Isso mesmo, galera. Essas foram as ordens dadas pelo Tássio, que interpreta o Capadócio Hardin. Por isso que o zumbi saiu andando e abriu a porta e saiu. De qualquer forma, voltando para a cena em que a multidão, a turba, fica horrorizada, né, ao ver o tão querido, o tão amado Padre Bento naquela situação deplorável, né? A multidão vê ele sem um dos braços, totalmente enrugado, como se fosse uma ameixa seca e morto, porém andando como se fosse um zumbi realmente. Aquele padre, ele era tão jovem, ele era tão cheio de vida e teve seu corpo maculado pelo aquele homem que agora estava sendo chamado de Hardin, o velho diabólico. A multidão fica paralisada, as pessoas ficam abismadas e um silêncio toma conta momentaneamente. O zumbi do Padre Bento, ele passa no meio da multidão que aos poucos vai como se fosse abrindo passagem para ele passar. Então, após alguns segundos de silêncio, um grito ecoa: "Peguem o velho! Peguem o velho diabólico!" E uma raiva ensandecida toma conta novamente da turba. E a multidão invade a casa do Hardin, né, com tochas, forcados, foices, pedaços de pau. Eles começam a quebrar tudo, a caçar o Hardin. Mas como não o encontram, eles então tacam fogo em tudo. E em pouco tempo a casa é completamente tomada pelas chamas e é destruída. O Hardin, o Capadócio, o velho, que havia fugido pelo cemitério, ele vê seu refúgio em chamas. Mas percebe que o povo ainda continua procurando por ele, eles não desistiram. Então, galera, nesse momento, eu como narrador, eu rolei um dado para saber se alguém daquela multidão conseguiria achar alguma pista do paradeiro do Capadócio. Mas não, nenhuma pista a princípio foi encontrada e o Hardin consegue seguir com uma certa tranquilidade. Então, o Hardin, galera, ele segue ali por uma das estradas, sorrateiramente, né, caminhando em direção ao endereço do Stremé. Lembrando que a velha Biarga, aquela carniçal do Stremé, que deu a tal informação para ele, né, momentos antes do Padre Bento ser recebido na sua casa, né. Então, o Hardin, ele vai caminhando, analisando tudo o que havia acontecido, né, como é que as coisas mudam em poucos segundos. E ele percebe, de repente, a aproximação de uma carruagem. É uma carruagem bem estranha. Ela possui praticamente 2 vagões. Ela é puxada por 2 cavalos e tem um vagão atrás, né, como se fosse a carruagem realmente, e atrás dessa carruagem tem uma coisa que parece uma jaula, como se fosse uma cela. E lá dentro estavam algumas pessoas presas como se fossem animais. A carruagem era guiada por 2 homens, um careca e um outro com aparência de nobre. O careca, então, ele se dirige ao Hardin, ao passar por Hardin, né, ele olha, vê aquele velho com a barba toda suja de sangue, né, aquela barba que era branca, porém está vermelha, e com uma certa malícia no olhar, ele pergunta: "Quer uma carona, meu senhor?" Hardin percebe nesse momento que a sua barba realmente está toda vermelha, tomada por sangue, né? A sua roupa também está tingida de vermelho, aquele sangue do Padre Bento. Então o Capadócio, ele ficou na dúvida se ele aceitaria ou não a carona oferecida. Então, como ele demorou um pouco para decidir o que ele faria, eu como narrador rolei novamente. Vamos rolar um dado aqui para saber se alguém na multidão conseguiu rastrear o Hardin. E galera, os dados dessa vez deram sucesso, isso mesmo. Alguém ao longe grita: "Lá está ele! Peguem o velho diabólico! Peguem ele! Matem ele!" Então, nesse momento, o Capadócio, ele se vê obrigado. Ele não tem outra escolha a não ser aceitar aquela carona. E quando ele sobe na carruagem, o homem careca, né, o tal careca, diz: "Você não me reconheceu? Eu sou Jânio e esse é Pietro. Fique tranquilo, meu amigo, estamos indo para a capela, estamos indo encontrar o Mestre Celestim." Galera, fazer uma observação aqui para vocês, para relembrar que Jânio e Pietro eram alguns dos nomes que constavam naquela lista entregue pela velha Biarga, lista com os nomes dos Tremé infiltrados em Hermannstad. Lembrando que nessa lista ainda tinha o nome do Celestim, da Malgorzata e do Gabor, não sei se vocês lembram. Então, galera, nesse momento que o Hardin aceitou a carona, eu cortei a cena e fui para uma pequena cutscene. Galera, eu precisava retomar o que aconteceu
com o arcebispo Ambrósio Luís Monsada. Então eu fiz essa cutscene para poder definir e mostrar para os jogadores o que realmente aconteceu. Então a gente vê uma imagem de uma estrada de chão batido, uma estrada de terra, como se fosse uma trilha que vai por dentro da floresta. A câmera, ela focaliza o chão de terra. E de repente esse chão de terra começa a trepidar, começa a tremer, 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 e de repente aparece uma carruagem em altíssima velocidade. E atrás dela, perseguindo-a, uma criatura bizarra, que parece um cão, porém grande e forte como um touro. A carruagem se sacode, trepida, e quase tomba de lado em uma das curvas. E a câmera então mostra pra gente que dentro dessa carruagem, o arcebispo Ambrósio se segurando lá dentro da maneira que pode. O cocheiro desesperado, açoitando os cavalos para que eles corram mais rápido, mas todo esse esforço é em vão. O tal Barghest, galera, finalmente alcança a carruagem do arcebispo e dá uma cabeçada nela, fazendo com que a carruagem bata numa árvore, tombe e capote. Após o capotamento, a carruagem fica toda destruída, levantando um monte de poeira em volta dela. E lá dentro, daquilo que restou, daquele resto de carruagem toda destruída, a gente vê o cocheiro morto, caído, pescoço quebrado, e a gente vê o arcebispo ferido, tentando retomar a consciência e se arrastando para fora daqueles escombros. Nesse momento, galera, a gente vê também, um pouco mais à frente, o Barghest virando e voltando, correndo em direção ao arcebispo para atacá-lo. Então o arcebispo ele consegue se levantar, enquanto o Barghest está vindo correndo na sua direção. O arcebispo olha para o anel, ele lembra daquele anel e ele pensa, eu acho que chegou a hora de usar esse sangue poderoso que está aqui dentro. Então ele tenta quebrar aquela cápsula de vidro que contém, né, o sangue ali dentro e ter acesso àquela vitae preciosa, poderosa. Mas ele percebe que algo está errado. Conforme ele vai tentando quebrar aquela cápsula de vidro e a cápsula não se quebra, ele começa a ficar atônito. E a imagem do anel meio que falha, como se fosse uma ilusão. Então o arcebispo percebe que o anel é falso e que alguém lhe roubou o anel e colocou uma ilusão no lugar. Ele fica inconformado, ele fica paralisado e então ele dá o grito: não, não, não pode ser! Enquanto isso, galera, o Barghest vem correndo, se aproximando mais e mais e mais, e quando ele chega para abocanhar, para morder o arcebispo, uma linda jovem aparece. Uma linda jovem vem correndo e salta, derrubando o arcebispo e o salvando da mordida daquele cão infernal. Nesse momento, galera, a gente vê a imagem de Lucita de Aragon, a outra cria de Ambrósio Luís Monsada. Ela voltou para salvar o arcebispo. Lembrando, galera, que essa mesma jovem, né, o malcaviano Vicenzo Piromani, ele viu essa jovem dentro da carruagem do Ambrósio, lá na sessão número 1, lembram? Quando o arcebispo estava chegando na casa da Marusca, onde teria uma festa para recepcioná-lo, não sei se vocês lembram. De qualquer forma, a Lucita de Aragon, ela salvou seu senhor. E os dois rolaram no chão, né, e de repente uma escuridão tomou conta do local. E eles provavelmente devem ter utilizado Tenebrosidade nível 2, né, o noturno, e a dupla sumiu naquela escuridão imensa, enquanto o Barghest ficava ali tentando farejá-los, mas parecendo não conseguir nada. Então a gente encerra essa cena, né, a gente dá uma pausa e a gente vai para a cena do toreador Montrak. Galera, na parte do Montrak a gente vê a chegada, né, do seu amigo Zogael, o toreador. Então ele fica mais tranquilo e acaba arrastando o seu lacaio ferido, né, o seu amigo Mr. Bigfoot, para dentro da casa. Né? O Bigfoot foi gravemente ferido pelas costas, né? Então enquanto o Zogael está ali interagindo com o Montrak, ele diz: Montrak, eu acho que tem mais alguém aqui fora. Por favor, entre. Deixa que eu cuido disso. Então o Montrak, galera, ele entra, mas ele fica olhando pela porta que está entreaberta o que está acontecendo lá fora, né? Então ele vê um homem de pele escura e roupa árabe se aproximando. O Zogael também, com tranquilidade, vai caminhando em direção a esse homem, a esse árabe. O assamita, então, diz ao Zogael: boa noite, artista.
é bom revê-lo. Então o Zogael responde: Assalamu alaikum, grande Abdul Razak al-Hassan. Que bons ventos lhe trazem a essas terras? Então o assamita responde: Aleikum assalam. Pelo visto, somos dois forasteiros em missão, não é? E ele olha então para o bufão decapitado, né, ali no chão, próximo deles, o assamita insinuando que o Zogael também estava ali para matar alguém, assim como ele. Então, o assamita Abdul complementa: grande artista, eu preciso apenas fazer umas perguntas ao francês que está lá dentro. Ele está se referindo ao Montrak, tá, galera? Que é o francês que está lá dentro. Então, o Zogael diz: eu acho que não é uma boa ideia. Abdul Razak então diz: irmão Zogael, você acha que eu precisaria mentir para ir até lá falar com ele? Então o Zogael, galera, ele conhece o Abdul. Ele sabe o quanto aquele assamita é poderoso e mortal. Porém, ele sabe também que o Abdul é um homem honrado. Então o artista, o Zogael, concorda e os dois começam a caminhar em direção à porta do Montrak. Enquanto isso, galera, lá dentro da casa, os membros do culto Sociedade Rosas de Caim, junto com o Nicolas e com a Joaquina, eles tentam socorrer ali o Bigfoot, eles colocam o grandão, né, o lacaio, sobre uma mesa e tentam ali fazer alguns procedimentos para tentar parar o sangramento, né? Nessa hora, galera, eu joguei um dado. Eu, como narrador, eu joguei um dado para determinar se o Bigfoot morreria naquele momento ou se ele conseguiria continuar vivo. Então, os dados disseram que o Bigfoot conseguiu resistir mais um pouco. Então, o Bigfoot está ali, né? Todos estão ali em volta, mas ele vira para as pessoas e diz: eu não estou sentindo as minhas pernas, eu não consigo mover as minhas pernas. O Zogael, então, ele entra na casa, né, acompanhado do assamita Abdul. Então ele apresenta o Abdul a todos que estão ali presentes e o sarraceno pergunta educadamente ao Montrak: senhor Montrak, com sua licença, o senhor por um acaso teve recentemente um contato, um compatriota seu, um francês também chamado de Jacques Montserrat? Por acaso você viu esse francês aqui por Hermannstadt? Galera, fazer uma outra pequena observação aqui. Esse Jacques Montserrat, o qual o Abdul está se referindo, é o personagem que o Vitor usou na crônica passada, na crônica de Bistritz. Assim, atualmente o Vitor está interpretando o Vincenzo Piromani, né, o Malcaviano, mas em Bistritz ele tem um outro personagem que é o Jacques Montserrat, que também é um assamita, porém era um assamita branco, uma característica muito rara para um membro desse clã, né? Até porque, com o passar dos anos, a pele dos assamitas, a pele vai escurecendo cada vez mais e mais, né? E é nessa hora, galera, que eu insiro, de certa forma, esse personagem antigo do Vitor nessa aventura. E o Vitor percebe que em breve ele interpretará também o seu assamita Montserrat nessa mesma aventura, agora em Hermannstadt. Quem quiser saber, galera, um pouquinho mais sobre o Jacques Montserrat, eu falei um pouquinho desse personagem aqui no canal, tá? No vídeo do clã assamita. Depois vocês deem uma olhada lá no vídeo que a gente fala do clã assamita, que eu dou pequenas pinceladas nas características do Jacques Montserrat, tá bom? Então, como eu falei lá no início, galera, dessa crônica, a minha ideia era exatamente essa: trazer os personagens antigos da crônica de Bistritz para poder também interagirem nessa crônica atual, fazendo com que os jogadores decidam sobre suas ações. Mas voltando à história, galera, o Montrak, ele responde para o Abdul, para o assamita: não, eu não tive contato com esse assamita francês, não. Então o Abdul pede para que o Montrak o avise, caso ele veja o Montserrat, o francês, né, o assamita branco, perambulando pela cidade. Montrak então pergunta para o assamita: Abdul, qual foi o crime cometido por Montserrat? E Abdul responde: não cometeu crime algum, eu apenas preciso conversar com ele, assuntos internos do clã. Não se preocupe. E o Abdul vira as costas e se despede. O Montrak percebe claramente, galera, que a intenção do Abdul é exterminar o Montserrat, é matar o Jacques Montserrat. Após a saída do Abdul, o Montrak, ele então vai até o Bigfoot
que está ali ferido em cima da mesa, né? E o Nicholas diz para o Montrak, Montrak, as chances de Bigfoot sobreviver são muito pequenas. Infelizmente, é muito provavelmente que se um milagre fizer com que ele sobreviva, provavelmente Bigfoot não voltará a andar novamente, pois parece que a faca do bufão acertou a sua coluna. Galera, eu como narrador nesse momento, eu deixei essa decisão nas mãos do Montrak, nas mãos do Fernando, que interpreta o toreador. Ele transformaria o Mr. Bigfoot em um vampiro? Ou ele deixaria o Bigfoot morrer, ou ficar ali a sua própria sorte, né, podendo morrer, ou até mesmo sobreviver e ficar aleijado? Eu deixei essa decisão nas mãos do Fernando. E o toreador, ele decide naquele momento não salvá-lo, não transformá-lo em um vampiro ainda naquele momento. Então o Montrak grita: tragam um médico, corram, busquem um médico agora! E o Bigfoot, ainda com um pouco de força, né, aquele pouco de força que lhe resta, ele vira para o Montrak e diz: meu senhor, eu preciso te contar o que aconteceu. Eu consegui escapar, mas Sir Albert ainda está preso. 2 homens, meu senhor, 2 homens, um careca e um de aparência nobre, eles vieram até aqui e nos deram algumas ordens. Mas essas ordens nós não conseguimos desobedecer. Provavelmente, né, utilizando esse careca e esse nobre, utilizaram de dominação. De qualquer forma, ele prossegue. Eles nos obrigaram a entrar numa espécie de jaula, como se fosse uma carruagem, porém uma cela. Mas algo aconteceu, meu senhor, e eu consegui sair daquele transe que eu estava cometido, e eu fugi. Então, galera, esse transe, essa dominação que o Bigfoot estava sofrendo, ela foi quebrada no momento que o Montrak utilizou convocação, presença nível 4, naquela hora, na sessão retrasada. E ele viu, naquela hora que ele viu que o bufão era uma ameaça, e ele convocou tanto o Sir Albert quanto o Mr. Bigfoot. Então o Bigfoot, ele continua: meu senhor, eu vi aquele careca dizendo que sem os 2 lacaios o senhor estaria desprotegido. Então o Bigfoot continua ali tossindo, né, gofando sangue, porém conseguiu dar as informações para o mestre dele, para o Montrak. Então nesse momento, galera, a gente corta essa cena, né, e a gente vai para a cena do Ramírez, do grande Ravenous. Mas antes da gente ir para a cena do Ramírez, eu decidi fazer um flashback para poder deixar a galera entendendo do que se tratava, quem era verdadeiramente Lohan, o Implacável. Galera, a gente relembra aquele momento que no passado, há muitos anos atrás, quando Ramírez atacou Lohan, que na época ainda se chamava Isidro Torres, pois Ramírez era um recém-transformado e não conseguia ainda controlar, e foi tomado por sua besta. Ramírez, então, o Ravenous, ele drenou praticamente todo o sangue do seu companheiro de trupe, né, daquela trupe Veritatis, e fugiu de volta para sua senhora Mazira Khalid, que havia lhe alertado que encontrar os seus amigos não seria uma boa ideia. De qualquer forma, galera, o corpo de Isidro Torres, o Lohan, ficou ali caído no chão e quase morto, mas ainda com um pouco de consciência. E como que por ironia do destino, como que por coincidência, passando ali naquele local, um Ravenous, um andarilho, chamado Orengo. E o Orengo, ele viu o Isidro caído ali no chão, quase apagando, né? Então, ele vira para o Isidro e diz: você parece uma garrafa de vinho, minha criança, jogado no chão dessa forma. E o Isidro, já quase sem forças para falar, ele responde: meu senhor, é que eu pareço uma garrafa de vinho, porém bem vazia. Alguém bebeu todo o meu conteúdo. E começa a rir. Simplesmente o Isidro, ele estava ali moribundo, quase morrendo, sem forças, e começa a gargalhar e dá o último suspiro e morre. Então o Orengo, o Ravenous que estava passando ali coincidentemente, ele se surpreende com o tamanho senso de humor daquele humano, que fez uma piada até mesmo nos momentos finais da sua medíocre vida. Então ele decide que aquele humano, aquele Isidro,
merece ser abraçado, ele merece ser transformado. Então o Orengo, ele corta seu pulso e começa a pingar gotas de sangue na boca do Isidro, trazendo ele de volta, transformando-o também em um vampiro do clã Ravenous. Então, galera, a gente volta para o tempo atual e nesse momento o Ramírez está lá do lado de fora da casa de Marushka, né, fazendo uma ronda com o Lohan, com o Isidro, e eles estão ali conversando quando de repente se aproxima um homem sorrateiro, um homem que tenta passar desapercebido. Ele está utilizando um capuz, mas Ramírez ouve uma voz dentro da sua própria cabeça e essa voz diz: cuidado, Ramírez, esse homem sabe quem você é, ele sabe que você é amante de Marelli e ele está indo contar tudo para a príncipe. Então o Ramírez, ele se vê obrigado a abordar aquele homem, né? Então o Ramírez pergunta: quem é você? O que você quer aqui? Nesse momento, o Ramírez e o Lohan, eles percebem pelas feições daquele homem que ele é um Nosferatu. Então o homem diz: eu sou Yoshi, amigo da príncipe, e vim conversar com ela. Ramírez então diz que as coisas não funcionam bem assim. Eles estão ali justamente para fazer a segurança do local. E que primeiro o Ramírez irá lá dentro perguntar se a príncipe pode recebê-lo. Mas o Yoshi, o Nosferatu, insiste: eu posso te acompanhar pelo menos até a porta, Ramírez? E nesse momento, galera, tanto o Lohan quanto o Ramírez, eles percebem que o tal Yoshi falou o nome de Ramírez sem que o Ravenous tivesse dito seu nome. Um olha para o outro então, o Lohan olha para o Ramírez olha para o Lohan, e eles percebem, o próprio Yoshi percebe que cometeu um erro. Então ele começa a correr em direção à casa da príncipe. Aí, galera, nesse momento, eu pedi para todo mundo um teste de iniciativa, né, prontidão mais raciocínio, e o Lohan, ele consegue correr atrás do Yoshi, mas a ação do Ramírez foi dizer: meu amigo, não precisa disso. Então o Ramírez, ele utiliza a cruel realidade, que é quimerismo nível 5, e simplesmente faz com que o Nosferatu, o Yoshi, tenha uma ilusão de que seu corpo entrou em uma combustão instantânea. Ele começa a achar que o seu corpo está pegando fogo. Então o Nosferatu, galera, ele começa a gritar e começa a rolar no chão desesperado, rolando de um lado para o outro, tentando em vão apagar aquelas chamas ilusórias. Ouvindo toda aquela gritaria, né, os cainitas que estavam dentro da casa, ali a Marushka, a Irina, o Xerxes, eles acabam correndo para o lado de fora para ver o que está acontecendo. Então, dentro da casa fica apenas o Vincenzo, porque ele havia entrado no plano astral, usando o auspício nível 5, né, caminhada da Anima. Então, dessa forma, o corpo de Vincenzo, quando ele está na caminhada da Anima, o corpo físico de Vincenzo, ele fica numa espécie de estado de torpor. Então, do lado de fora da casa, o Ramírez diz para a Marushka: foram eles, minha senhora, aqueles dois tremé lá na mata. Eles nos atacaram. E o Ramírez, então, ele cria uma outra ilusão de dois homens fugindo por dentro da floresta, correndo ali por dentro da mata. A Marushka vê o Yoshi rolando no chão, né? Então ela corre para dentro da floresta, assoviando e convocando os seus lobos, para que todos eles persigam os tais tremé, né? Ela adentra a mata movida pelo ódio, no intuito de caçar os dois inimigos ilusórios. Yoshi, ele acaba entrando em torpor devido às queimaduras, né? Mas Ramírez sabe, galera, o Ramírez sabe que é questão de tempo para que o Yoshi desperte e perceba que seus ferimentos não passam de ilusão. Então, os dois Ravenous, o Lohan e o Ramírez, eles dizem para a Irina e para o Xerxes que eles também irão atrás dos tremé inimigos e tentarão pegá-los. Tentarão, de certa forma, ajudar a príncipe Marushka. E eles partem para dentro da floresta na intenção, na verdade, de fugirem dali, né? Porque o Yoshi, ele ia acordar ali a qualquer momento e dizer, na realidade, tudo o que aconteceu. Nesse momento, galera, a Irina, que estava ali fora, a Irina Vlach, que é a senhora que transformou o Vincenzo Piromani, ela volta para dentro da casa para proteger o corpo do Vincenzo que estava ali desacordado, né? E o Xerxes, o La Sombra, ele fica ali no perímetro da casa, né, com seu machado na mão, protegendo o local. Xerxes, ele começa a andar
em volta da casa, também procurando pelo seu lacaio. Ele foi tentar ver se o seu lacaio Alfred estava bem. Mas quem aparece na sua frente, galera, na verdade, novamente é o cão de duas cabeças. Vocês lembram dele? Isso mesmo, galera. O cão de duas cabeças não estava morto, não. E ele retornou querendo vingança contra aquele que chutou suas costelas. Xerxes percebe que, além do ferimento na costela, o cão de duas cabeças ele também está com sangramento por trás. Isso é muito estranho. Mas, de qualquer forma, o cão simplesmente ele avança, ele ataca, ele vai para cima do La Sombra, que saca a sua faca e arremessa contra a cabeça esquerda daquela criatura. E os dados, galera, simplesmente disseram que Xerxes foi magistral no seu arremesso, acertando perfeitamente, fincando bem no focinho e matando o lado esquerdo daquele cão. A cabeça direita do cachorro, ela parece entrar em desespero quando percebe que a cabeça esquerda estava morta. Então ela começa a tentar se arrastar numa tentativa de fugir, porém é tarde demais. O La Sombra Xerxes, ele se aproxima calmamente com seu machado em punho e desfere um golpe certeiro e decapita a cabeça daquele cão, matando-o completamente. Galera, nesse momento, o Xerxes, ele testa a percepção e ele percebe um ruído vindo de dentro da mata, como se fosse um chorinho. Então, ele caminha um pouco até da onde vem esse barulho e então ele vê um filhote, um cãozinho recém-nascido, também com duas cabecinhas. Então, ele entende, ele começa a raciocinar e ele entende que o cão que o atacou agora há pouco, né, que estava com aquele ferimento, aquele sangramento por trás, ele tinha, na verdade, acabado de dar à luz. Era uma fêmea. Então o Xerxes, ele decide caminhar até o filhotinho de duas cabecinhas, ainda com seu machado na mão. Ele ergue o machado e a gente encerra a sessão, galera. A gente encerra a sessão nesse momento, tá bom, galera? Eu espero que vocês estejam curtindo. Na verdade, todos esses detalhes a gente vai descobrir tudo o que aconteceu na sessão número 8 no próximo vídeo, tá bom, galera? Será que o Xerxes ele vai matar o filhotinho de duas cabeças ou será que ele vai ter pena? Será que ele vai pegar o filhotinho para criar ou ele vai acabar com aquilo tudo ali mesmo? E o Yoshi, ele despertará e contará para a príncipe que Ramírez é amante da sua maior inimiga, da sua maior rival? Vicenzo, e sobre Vicenzo, galera, o Malcaviano, ele entrará em conflito com Juan lá no plano astral? Será que a gente vai ter uma rinha de fantasmas? Juan de Bior, ele realmente vai se apresentar a príncipe? E o Montra, galera, o toreador, será que ele vai abraçar o Mr. Bigfoot? Ou será que ele irá atrás do tal careca e do tal nobre que sequestraram o seu outro lacaio, o Sir Albert? E o Zogael, galera, o Zogael vai ajudá-lo? E o Hardin, quanto ao Capadócio, será que ele vai conseguir chegar na Capela Tremé? O povo revoltado, a turba, será que vai encontrar ele antes? O que realmente, galera, o tal Assamita, Abdul Razak Al-Hassan, o que realmente ele quer? Por que ele está atrás do Jacques Montserrat? E o que o Jacques Montserrat está fazendo em Hermannstadt? Por que ele saiu de Bistritz? Ele reside em Bistritz. O que ele está fazendo em Hermannstadt? Galera, Ambrósio e Lucita, eles retornarão a Hermannstadt para descobrir quem foi que roubou o anel do arcebispo? Ou eles seguirão viagem para Seores? Galera, tudo isso a gente vai saber no próximo vídeo. Semana que vem a gente traz os detalhes para vocês da sessão número 8. Então, por favor, deixem o like. Galera, por que vocês estão economizando like, galera? Se inscrevam no canal, ó, ative o sininho, aquele sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom, galera? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!